Olá, estamos de volta com o programa Fino Trato. E quem eu tenho aqui? Dionísio da Silva, professor, escritor, palestrante, conferencista, com doutorado na USP, colunista da revista Caras, há 20 anos. É isso, Dionísio? São 20 anos. Faz 20 anos que escrevo na Caras. Eu quero primeiramente, já deveria, mas assim, agradecer sua presença, uma grande satisfação para mim, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Estou muito feliz de você estar aqui. É mútuo. Também estou gostando de rever minha ex-aluna. Ele contou, eu não ia contar, que graça, como é gostoso. Dionísio foi meu professor há algum tempo atrás. Bom, algum tempo, ponto. Ele é professor de português. Senão, algum tempo, ponto. Atrás não há necessidade. Um único semestre, não é? Um único semestre, mas um carinho imenso, uma época maravilhosa. Maravilhosa, uma universidade maravilhosa. Na Federal de São Carlos, você foi professor lá. Fui. E hoje é vice-reitor da Estácio de Sá, no Rio, é isso? Isso. Na Universidade Federal de São Carlos, para onde eu entrei por concurso público em 1981, eu fiquei então 22 anos e me aposentei por tempo de serviço, porque eu sou filho de gente pobre e sempre tive que trabalhar para pagar meus estudos. E quando eu vim fazer o doutorado, não havia doutorado no Rio Grande do Sul, então eu precisava vir para São Paulo. Sim. Para poder fazer o doutorado, mesmo não pagando, porque eu fiz na USP, Universidade Pública, um centro de excelência, uma das melhores universidades do mundo. Hoje está cada dia subindo mais no ranking, né? Aquele ranking das 200, que depois nós vamos falar. Mas vamos falar, Então eu já tinha trabalhado bastante antes de entrar para a Federal, e em 2003... eu já tinha tempo de me aposentar há 2 anos e resolvi só escrever e dar algumas palestras. Mas estava contando isso na Globo News, numa entrevista para o Ednei Silvestre, e o fundador da Universidade Estácio de Sá estava lá. Por isso eu fui para o Rio. Por isso você foi para o Rio? Um acaso total. E com certeza você está lá há quanto tempo? 10 anos. 10 anos, 10 anos. 10 anos. Mas hoje, como você comentou, o seu foco maior é como escritor? Ou paralelo? Paralelo. Não, eu sempre digo que sou jardineiro e botânico das palavras, não é? Sim. Eu, como escritor, faço jardinagens. Quero escrever textos cada vez mais bonitos, os mais bonitos que eu puder escrever, que as pessoas, ao lerem a primeira linha, ou pelo menos o primeiro parágrafo, ou se não der o primeiro capítulo, que elas sejam cativadas por aquele texto. Porque você não lê o que você não gosta. Com certeza. Então, o gosto é uma categoria estética importantíssima. E eu escrevo também, procuro escrever de um modo que a criança me entenda, o jovem, o adulto, o aposentado, quem quiser, sabe ler e escrever, vai entender Dionísio da Silva. Esse é o meu projeto. E a outra coisa, daí é mais complicada, mais complexa. Eu faço um trabalho de botânica da língua portuguesa, que é ver de onde é que as palavras vieram, porque para cabelo significar cabelo, olho significar olho, cadeira significar cadeira, houve um longo percurso, que no caso do português durou 1000 anos. 1000 anos? 1000 anos, a língua portuguesa tem 1 milênio, todas as outras são mais antigas, mas nós temos uma língua historicamente recente. Então, o que eu faço na Caras? Eu gosto muito de sair da universidade. Se eu estou estudando na universidade, os alunos sabem aquilo. E os outros? Então eu tento simplificar e faço a minha coluna de etimologia para as pessoas verem que grego, latim não são bichos de 7 cabeças. Eu sou apaixonada em conhecer. Agora, confesso que para nós, leigos, nem sempre é muito simples. Exige uma tradução. Isso. Se eu posso chamar assim. Claro. E é o que você faz. Quero mostrar aqui a Caras, no caso dessa semana, e a coluna que eu deixei marcada, que não é uma coluna, é uma página. É uma página inteira. Eu acho que você é a pessoa que mais tem conteúdo na Caras, no sentido, muito obrigado. Por causa do tempo. Se você não é uma coluna é uma coluna, o nome já disse. Isso. Me corrija se eu estiver. É uma coluna, uma página inteira. Uma página. Né? Então, se você juntar em 20 anos. 20 anos toda semana. Todas as semanas. Provavelmente, não sei se tem alguém que tenha mais, que seja mais celebre do que ele, no sentido de Caras. Outro dia eu falava com o meu editor, que é um jornalista muito querido, o Nilson Marcondes, e eu dizia: Nilson, eu estou quase assustado,
cheguei numa banca e comprei uma revista de um número especial da revista Caras, dos últimos 20 anos, um resumo, e tinha a primeira coluna que eu fiz, e o primeiro número da Caras. E tinha vendido, estava escrito na capa, tudo controladinho pelo Instituto Verificador de Circulação, Sim. 345 milhões de exemplares. Milhões. Como escritor, eu nunca vou vender isso no Brasil. O livro ainda está muito distante. Distante, né? Não é? Temos que Então, reconhecer. você, toda semana, os 400 mil que compram assim no Caras poderão ver a coluna que eu faço explicando por que uma palavra fez, porque como é que ela fez essa viagem. Porque, Mara, é simplesmente saborosa, a viagem deliciosa, cheia de intempéries, peripécias, como nos contos de fada. Tem lobo, tem lenhador, tem perigo, mas tem um final feliz. A palavra chega à língua portuguesa. E às vezes algumas chegam, ou são inventadas, e morrem de mortalidade infantil. Por exemplo, a palavra tchutchuca não entrou na língua portuguesa. Ela existiu durante uns 20 anos. E o namorado da tchutchuca, que era o Tigrão, este ficou. Este ficou? Esse ficou. O Ricardão. Ricardão entrou. Entrou o Ricardão. O Ricardão nasceu nas praias paulistas. O Ricardão era aquele sujeito que namorava. Sim. Aquelas mulheres que estavam lá, abandonadas por seus... Mal amadas. Eu sei lá, vulgarmente falando. Não. Vulgarmente falando. Os seus maridos e namorados diziam que tinham ficado no trabalho, nem sempre ficavam. Estavam também numa rede de enganos, mas elas encontravam lá o Ricardão, que as socorria. E o primeiro Ricardão, o caso zero, é um homem alto, saudável, porte físico atlético, chamava Ricardo. Fechou. Se chamava Ricardão. Ricardão ficou. A Patricinha era uma menina chamada Patrícia, essa no Rio de Janeiro, que se vestia muito bem e que namorava um sujeito chamado Maurício. Ficou a Patricinha e o Mauricinho. As duas entraram para a língua portuguesa. Não sabia. Mas tem outras, né? Eu acho que quem não conhece, como eu penso, para mim isso é história. Para mim. História da língua portuguesa. Quem não conhece história não conhece nada. Porque você é Maria vai com as outras, um reprodutor de ideias pré-concebidas. Enfim, por exemplo, eu estava vendo no seu blog, muito interessante, que você estava falando da origem, que hoje é uma palavra, não sei se entrou já ou não, mas enfim, muito que conhecida e utilizada, que é a periguete. Periguete. A periguete, eu fiz essa coluna sobre que teve a periguete e recebi um pedido da esposa do meu editor, que eu estou trabalhando muito no Rio, que é o do dicionário Carlos Alete, o Carlos Augusto Lacerda. Tá. Ele é casado com a Ana Cristina de Magalhães. A Ana Cristina disse: Dionísio, vamos pôr essa coluna no meu blog. Ela tem um blog chamado Fora e Forever, 40. Que as mulheres de 40 anos estão entrando para ver aquilo ali. E foi a coluna que eu fiz lá sobre periguete e sobre sutiã, que também tem uma história. A lingerie tem toda uma história, né? Gente, mulherada. É encantadora, né? E houve muitos leitores para aquelas colunas. Você há pouco, Mara, falou na Maria vai com as outras. Sim. Essa expressão nasceu porque a rainha Dona Maria I, a louca, mãe de D. João VI, ao voltar para Portugal, ela ficou praticamente assim um vegetal, não tinha vontade própria. Para sair para a rua, eram as outras que a levavam. E ela saía com aquele ar assim meio estatelado, aquele ar meio espantado. Os profetas têm um ar assim espantado. E eram as outras Marias que a levavam. Então ela é a Maria que vai com as outras. Que vai com as outras. Não tem vontade própria. Sim, e até hoje extremamente utilizado esse termo. Exatamente. Assim, eu acho que ficou claro, agora, quem não conhece história, você fica... História como um todo, lógico, história no sentido da história da humanidade, como história também de termos, Eu sou completamente apaixonada. Conta da periguete. Não dá para deixar de... A periguete é incrível. A periguete surge na Bahia, porque misturou-se o português com o inglês. O inglês hoje é o latim do império, uma espécie de esperanto universal, uma língua ecumênica. Quem não sabe inglês não pode sequer navegar na internet. Sim. Ao menos um pouco tem que saber. Sim. E essa girl, essa mocinha, essa girl, ela é perigosa, porque ela podia seduzir aquele americano,
ou então ele fazia um comércio carnal, como se dizia antigamente, bem estranho, parece que é um açougue, né? Um comércio carnal. Os pecados da carne não se passam no açougue. Né? Então, ela era uma perigosa girl. E com isso a língua tende a simplificar. Sim. Então, ninguém vai dizer anticonstitucionalissimamente, alguém vai dizer, está errado. Né? Então, a língua tende a simplificar. E essa perigosa girl ficou periguete. Periguete. É. Que é uma coisa assim, muito introduzida hoje, uma coisa, né? Ficou um jargão quase, né? Uma nacional. E ela não é prostituta, ela não faz por dinheiro. Ela sai com seus shortinhos, sai oferecendo seus encantos, mas o que ela quer é uma vida sexual livre. Sim. E depois, para ofender a mulher, a periguete é chamada de galinha, cadela, vaca, perua, conforme vai envelhecendo. Mas você pode notar que a língua diz mais do que está nas palavras. A língua revela os seus conceitos e às vezes os seus preconceitos, porque para ofender a mulher se usam bichos domésticos, vaca, perua, galinha, cachorra, né? Exceto a gata, porque a gata é um animal doméstico, mas ela tem um ar de independência e ela é um felino. O felino é independente, então ela está na classificação das panteras. A mulher é uma pantera, é uma gata, então é positivo. Positivo. Mas bicho doméstico é negativo. Bicho doméstico, é verdade. É verdade. Na sua trajetória, para você, uma pergunta assim que eu acho que muitas pessoas, como que é conviver, porque nós sabemos que o ambiente, talvez não hoje, mas em relação a toda a sua história, o ambiente universitário, principalmente nas escolas públicas que você trabalhou e que eu tive a oportunidade de estudar, a competição e a vaidade intelectual é absurda. É. Absurda. Como não tem a moeda é a vaidade. E de repente, Dionísio, se torna uma figura nacional, uma figura pública. Como é que você lida com isso? Acho que agora já tá consolidado, mas assim, como é que foi isso? Tem momentos distintos, né? Quando eu cheguei na Estácio, no ano de 2003, eu escrevia já há quase 30 anos, tinha 20 e poucos livros publicados, estava traduzido já em 5 países, o meu nome era conhecido. Então eu cheguei e fui muito bem recebido. E eu tenho um convívio intelectual na Estácio, talvez pelo meu temperamento, que também ajuda, porque eu sou muito assim... Não, Maria vai com as outras, mas é fácil me levar para a beira de um copo, né? Muito fácil. Para a beira de um copo, para a beira de um prato, para a beira de rostos e pratos e copos, é onde se dão as melhores conversas. Eu gosto muito da boa prosa. Na Federal de São Carlos era diferente. Eu escrevia na Caras há umas 4 semanas e um dia fui praticamente abalroado por uma professora que disse: mas Dionísio, você é um escritor, um doutor em letras. Eu sabia que depois vinha um xingamento, porque quando começam a elogiar a gente, assim, é para preparar o terreno. Você é um escritor, um doutor em letras, um professor universitário, escrevendo na Caras. Você não tem vergonha, não? Eu falei, mas como é que você soube? Ela era uma leitora de Caras, mas não admitia que você pudesse ir para uma revista que era tida... Não está naquele estatuto da revista científica. Como é que pode fazer uma coluna de etimologia numa revista e não é um paper, não é um ensaio? Hoje eu estou na Band News, né? Faço uma coluna de língua portuguesa com o Ricardo Boixá, toda quinta-feira na Band News Fluminense. Eu gosto de sair da universidade, porque o caminho é de 2 mãos. Com certeza. É aí que eu gostaria de ir para esse lado. Não. Porque, bom, vou falar. Transcendeu os muros da universidade. Isso. Né, muros, ou sei lá, enfim, transcendeu essa coisa do migrar, o ir e vir, não é? Esse movimento que é muito rico, porque, Dionísio, você sabe, intelectuais, pessoas, assim, mesmo na área de saúde, que é uma área que eu tenho bastante contato e afinidade, o que acontece? Os profissionais ficam muitas vezes encastelados. Não é? Da área de saúde fica encastelado, é o doutor, é a doutora, ou então o próximo, né? Ele é tão distante em redes públicas que o paciente não tem nome, ele é próximo. Estou falando de uma área que eu conheço. Sim. Não todos, claro. Na área acadêmica, também aquela questão entre os colegas, a questão da vaidade, e nessa condição,
digamos assim, a população, o público de uma maneira geral, ele às vezes fica um pouco à deriva de um conhecimento que somos sedentos. Você está na revista Caras há 20 anos. Isso. Você tem noção, assim, você está ali... Não conheço nenhum outro que esteja tanto tempo. Exatamente! Eu fiquei muito assim... A revista Caras, se não me falha a memória, agora em janeiro fez a edição, a 10ª edição, foi isso? Isso. E comentando que você... Eu não sabia que você estava há 20 anos. Eu sabia que você tinha um período, algum tempo. Aí eu vi na 10ª edição, parabenizando você, enfim, ali... E aí quando eu vi 20 anos, isso mostra o quê? Quão sedenta a população é desse conhecimento, posso dizer acadêmico? É acadêmico, lógico, sim, né? Ele é uma espécie... Esse gap que existe entre a população, a comunidade e o mundo científico, ou o mundo acadêmico, ou o mundo encastelado ali do caso da medicina e áreas afins de saúde, e que fica essa lacuna, e quem perde com isso, não é? Nós vamos ficando, eu acho que vou chamar de advento, da internet, eu acho que minimizou. Hoje temos o Dr. Google, né? Qualquer coisa. Mas, perigosíssimo assim, doutor, hein? Perigosíssimo. Doutor perigoso. Perigoso. Agora, por que é perigoso? Ele é perigoso porque o saber ainda precisa de uma instância que o sancione. Eu procuro, por exemplo, na etimologia, eu por curiosidade vou ao Google, eu tenho meus dicionários, eu faço minha coluna com 14 dicionários abertos. 14? Na tela do computador eletrônico, 14. E depois eu tenho aqueles que são escritos, que são só impressos, que ainda não tem versão eletrônica. Então eu, por curiosidade, às vezes vou buscar a origem de uma expressão, lá no Google. Olha, acontece coisa de todo tipo, para mim é um divertimento, porque o sujeito põe qualquer coisa, a internet não tem editor. A internet é como se você e eu estivéssemos aqui falando e não tivéssemos um editor. Não tivéssemos quem paute quem é o entrevistado, não tivéssemos quem cuida de nós. Nós precisamos de quem cuida de nós. Agora eu estou aqui olhando para você e falando, e você para mim, temos atrás de nós um câmera atentíssimo, ajustou o ângulo, conferiu a iluminação, o outro vai editar, vai lançar essa matéria, não é? Na internet não. Na internet não tem. Se eu quiser fazer um texto agora de uma mentira e largar no Google, um sujeito poderá depois citar. Vou te dar um exemplo concreto. Não havia internet ainda. O Caio Fernando Abreu, meu querido amigo já falecido, que aliás é muito citado no Google hoje como autor de frases que ele nunca escreveu, nunca disse, né? O Caio Fernando Abreu custou muito a fazer seu percurso de escritor, porque ele foi muito combatido e combativo. Ele era homossexual assumido, escrevia isso, fazia muita confidência, e isso em Porto Alegre. Foi muito combatido. Só em Porto Alegre? Em Porto Alegre, especialmente naqueles anos, né? Sim. Ele veio, fez um artigo, quando já trabalhava no Estadão, dizendo que, aliás, esse artigo saiu nos tempos que eu estava na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, que havia um outro modo de interpretar os textos pelo horóscopo do escritor. Ele fez uma brincadeira no folhetim. Eu fui na PUC alguns anos depois, em Porto Alegre, e havia uma professora apresentando um trabalho sobre a influência do horóscopo na interpretação do texto e dando o Caio como fonte. Eu disse, gente, o Caio fez de brincadeira, antes da internet. O Bento Prado Júnior, que morou em São Carlos há muito tempo, filósofo já falecido, ele inventou o poeta Agrícola de Almeida. Eu já vi pessoas acharem o poeta Agrícola de Almeida e dizer que tinham conhecido. Quer dizer, esse é o perigo do Dr. Google. Mas é uma fonte inesgotável, como toda ferramenta, você tem uma faca. Sim, você pode tem que saber utilizar fazer e que nem a outra que matou, esquartejou o marido com uma faca e pode descascar uma maçã. Com certeza. Dionísio, a TV, você sabe, nós temos o nosso tempo cronometrado, porque eu ficaria aqui horas. E eu não quero finalizar sem falar do seu último livro, seu lançamento. É isso? Palavras de Direito? Esse é o Palavras de Direito. Ontem eu estava em Ribeirão Preto, falando sobre esse livro com os desembargadores, os juízes, e um deles me perguntou, por que tem uma tarja preta no olho da justiça? Eu falei, porque a capista, que é uma artista muito talentosa de Santa Catarina, imaginou que no Brasil a justiça hoje é censurada. Não está só vendada, ela está censurada.
Nós temos que fazer um grande trabalho, todos nós, para que a justiça substitua a misericórdia. Porque a misericórdia é no final dos tempos, agora é justiça. Justiça, com certeza. Nós queremos punição para os transgressores, senão vale tudo. Senão vale tudo. Gente, estou triste que nosso tempo, nosso câmera querido já me levantou o tempo. Temos que terminar, ainda bem. Mais ou menos, não muito bem não. Olha, te agradecer seria pouco, eu quero dizer que o programa, vou falar o que eu sinto, que quem me conhece sabe, o programa é seu. Olha, muito obrigado, Mara, eu estou contente de te rever. Conte como seu, porque é muito gostoso, além do lado pessoal, há uma riqueza assim, indescritível, em todos os aspectos. Muito obrigado, vou indicar o programa e a TV UOL para os nossos alunos que estão em 20 estados da federação. Sim. A Universidade Estácio de Sá, ela é muito informatizada, está em 20 estados da federação, vamos deixar lá o link disponível para as pessoas assistirem. Ok. Mais uma vez o livro, Palavras de Direito, ele está disponível nas melhores livrarias do Brasil. E falaremos numa outra oportunidade, infelizmente. O programa Fino Trato hoje fica por aqui e eu conto com vocês, espero vocês na próxima segunda. Uma boa semana e até lá. Muito obrigado.